Executivo, o próprio nome diz, ele executa. Então eu aprendi a executar. O empreendedor muitas vezes não sabe executar. Ele vai, junta as pontas, coloca, etc. Quando a coisa começa a ganhar espaço ou tamanho, quando você precisa organizar, aí você precisa do executivo. A sorte, ela está te rondando todos os dias. Só que você só vê a sorte se você estiver preparado. Então você vai falar, tive sorte. Depende do seu preparo. A sorte todo dia está com você. Só que você fala, pô, mas eu não estou vendo a sorte. Você não está vendo porque você não se preparou para ver ela. Toda tecnologia, sem exceção, traz pontos positivos e negativos para a sociedade. Todas, segura. Então o que acontece? Quando você vê essas tecnologias novas chegando, você tem que pensar o seguinte, tá bom, entendi o lado bom, qual que é o lado ruim e quais são os guardrails que a gente vai construir para que eu tenha um crescimento mais seguro possível para a sociedade. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia do Grupo Superlógica. Eu sou Marcelo Kuma, normalmente quem está aqui é o André Baldini, que hoje não pôde estar conosco, mas estou aqui com o Rodrigo Ferreira, nosso parceiro e amigo aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, cara? Um prazer estar aqui com vocês. Que bom. E hoje a gente tem um convidado especial, pessoal. Um cara que trabalhou e fez tanta coisa nesse mercado de inovação, de empreendedorismo, mas mão na massa. Guga Stocco. Certo, Guga? É isso aí. Bom, primeiro um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a audiência e com vocês aqui também, para a gente falar aí sobre empreendedorismo, tecnologia e as maluquices da vida, né? Que legal. Pô, e na largada, Guga, a gente quer entender assim, como é que foi o Guga empreendedor de primeira viagem? Como é que você desenvolveu todo esse trabalho? Já vai começar com a pergunta mais difícil, é isso? Cara, vamos começar, meu, como é que complicou a vida? Bom, vamos lá, tem história para contar. Cara, na verdade é assim, empreendedorismo é uma coisa que é difícil de você fazer, olha, eu vou ser empreendedor, ou eu nasci empreendedor, o que acontece? Até porque, no mundo de hoje, todo mundo tem que ser um pouco empreendedor, tá? Para que você consiga tanto vencer na sua carreira e coisas do gênero. Se eu pensar para mim mesmo, assim, minha primeira, ato de empreendedorismo foi quando eu era criança. Poxa. Eu montei a Patrulha Ultra. Opa! Né? Então a gente lá no prédio, tinha toda a molecada lá dentro, e a gente montou a Patrulha Ultra, que era um grupo, né, que a gente ia proteger a terra dos ETs. Uau. Olha só. Aí a gente organizou os times, a gente fazia os planos, a gente coletava dinheiro, fazia camiseta, fazia tudo, e era uma organização, né? E tinha organização, tinha hierarquia, né? Você tinha uma certa economia, Deu você lucro. Tinha design. Cara, durou alguns anos. Olha só. Né? Então, o pai não precisou nem da mesada, então, Pois pelo é. jeito, hein, Rodrigo? e até hoje, quando eu encontro, né, os membros da Patrulha Ultra, eles lembram. Falam, caramba, aquele que foi a melhor fase da nossa vida, Legal. que a gente pegava telescópio, criava armadilhas, fazia um monte de coisa. Então é um negócio muito legal, né, do que era. Então, em outras palavras, mas por que eu digo isso? Porque, na verdade, no momento que você organiza pessoas, né, para resolver um problema, você está empreendendo. Perfeito. Né? Então esse que é um ponto. Agora, se eu for na prática, né? Quer dizer, meu pai sempre foi empreendedor, me colocava para trabalhar na loja dele desde criança, etc, e eu não queria, e ele me colocava, e a gente ia. Então, eu sempre tive disso, mas eu segui uma carreira executiva, né? Porque eu fui lá para a faculdade, fazia administração, aí você fazia os trainees, né? Estágios, depois nas empresas, acabei fazendo tudo isso. Só que chegou um determinado momento que eu saí da empresa que eu estava, que eu era diretor, e falei, vou empreender. Foi quando eu fiz lá atrás a T-Respondo, que a gente fazia o que o Google faz hoje antes do Google, né? Então, a gente fazia o leilão das palavras-chave e os mecanismos de busca na época que não existia o Google. Então, você imagina a situação. Só que o negócio funcionava tão bem, né, por razões óbvias, né, por isso que existe o Google hoje, né, que a gente fez isso na América Latina inteira e vendeu essa empresa para o Yahoo. Né, tá. Então, lá em 2003. Então, foi aí o início da brincadeira toda. Que bacana, legal. Que legal. E você é um cara curioso, né, Guga? E você acha que é por isso que a tecnologia entrou muito na sua vida, a inovação, talvez não seja muito por isso? Cara, eu acho que a curiosidade é a base de muita coisa. Então, quando você perguntar se uma pessoa é empreendedora, primeiro você pode ter certeza que ela é curiosa, tá? Porque o empreendedorismo, por natureza, ele é multidisciplinar. Quando você vai fazer uma empresa, você tem que cuidar do marketing da empresa. Se ela tem tecnologia, você tem que cuidar da tecnologia no começo, você tem que fazer as vendas, você tem que, às vezes, cuidar da operação. Se você está fabricando um produto, etc., você entra no meio desse produto. Então, ser curioso significa você estar aprendendo coisas diferentes. E como a empresa é um organismo complexo, ela tem várias situações, e normalmente nós somos educados
não para ser multidisciplinares. Né? Tanto é que lá na minha época você tinha humanas, exatas ou biológicas. Eu fiz as 3. E bombei de ano e fiz unificado, porque eu não sabia o que eu queria. Então você imagina a curiosidade, né? Só que hoje é um benefício muito grande, porque eu navego em todas as áreas, né? Que então, bacana. A curiosidade permite com que você aprenda coisas completamente diferentes e você usa isso a seu favor. Que legal. A gente não é ensinado a conectar o conhecimento, né? E acho que a inovação se beneficia muito, né, dessa conexão. Sim, eu posso até te dar um exemplo prático. Quando você vai na escola, né, você estudou, então você fazia lá a primeira aula, geografia, 45 minutos, depois fazia matemática, depois fazia português, tinha lá o recreio, depois você tinha, sei lá, geografia e por aí vai. O que uma tinha a ver com a outra? O que você aprendeu na matemática que tinha a ver com a aula de português? Tem tudo, né? Mas parece que na época parecia que não tinha nada, né? Não tinha nada a ver. Porque você aprendia um português que não tinha nada a ver com a matemática, não conectava. Não conecta, né? Aí você vai fazer um jogo. O que você tem que fazer? Num jogo você precisa fazer, né, o quê? A matemática do jogo, que tem que estar coordenado com o quê? Com o que você vai desenhar do jogo. A história, né? Com a história do jogo. Exato. Né? Então, é como se imagina se fosse o ano letivo fosse criar um jogo. O português já está conectado com a matemática, que já está conectado com a geografia, que está conectado com tudo. Sim. E no final você ainda tem que vender esse jogo. Né? Você ia ter que ter sucesso nesse jogo. Então o que acontece? Aí você conectou todas as pontas. Você sai um profissional completo. Né? E hoje, se o professor de matemática era ruim, e o professor de história era bom, no final você vai falar, eu sou um cara de humanas, porque eu não sou um cara de exatas. Aí você não aprende a matemática, aí você fica defasado e não consegue resolver problemas. Sim. É interessante. E Guga, assim, você comentou, né? Você trabalhou no mercado corporativo, aí já na fase adulta você empreendeu. E qual foi esse primeiro empreendimento solo aí? O primeiro empreendimento solo, vamos pensar de foi o de impacto mesmo, foi a T-Respondo. Tá. Né? Então foi essa empresa. Na verdade, eu trabalhava na época, quando eu fiz a faculdade, né? Trabalhei em consultoria, trabalhei na Deloitte, né? Em banco de investimento, e fui para os Estados Unidos. E aí lá nos Estados Unidos eu estudei em Berkeley, né? Marketing. Quando eu voltei de Berkeley, na verdade, o meu primeiro empreendimento foi ali, né? Que eu falei, poxa, na verdade, eu voltei de Berkeley, fui para a China, e na China eu falei, a gente vai trazer, na época o dólar era 1 para 1, e aí a gente foi trazer uniformes. Né? Então a gente foi lá fazer o tecido, porque estava começando microfibra, e aí falou, pô, a gente faz o tecido de microfibra, né, para uniformes, então a gente pegou uns contratos lá e estava lá na China, e na China a gente foi lá fazer o tecido, tingiu, colocou, fez o uniforme, aí pegou representação de um monte de coisa, e vindo tudo isso para o Brasil, o que aconteceu? Né? O dólar pulou de 1 para 4. Era a época dos tigres asiáticos, né? Quando a crise dos tigres asiáticos na época. E a gente, no meio daquilo, cara, aquele dinheirinho que tinha que foi, então primeiro empreendimento foi ali, ele, plau, cara, quebrou. Zoou tudo. Quebrou, eu falei, e agora, né? Não tinha muito o que fazer. E aí, cara, era tão lucrativa a coisa que a gente conseguiu mesmo assim vender, né? E meio que pagar as contas desse negócio todo. Mas não dava para continuar, né? Aí a gente falou, putz, né, vamos fazer um outro empreendimento. Peguei um imóvel que meu pai tinha na época, né, que era perto da PUC e tal, a gente fez um empreendimento chamado No Limits. A gente fez um bar de açaí, né, com um sushi bar, com uma academia, trouxe a primeira academia de Krav Maga para São Paulo, que só tinha no Rio. Fizemos um negócio super legal, só que assim, aí não tinha algumas experiências, aí não fazia contrato com todo mundo. Então a academia que ia ter em cima, que ia ser uma academia super legal, puto, o cara no meio, a gente fazendo o empreendimento todo, ele deu para trás. Putz, tive que assumir a academia e não tinha o dinheiro, mas vamos lançar assim mesmo, aí lança. Aí naquela época tinha a máfia dos fiscais da prefeitura. Eles iam toda semana lá e arrumavam uma coisa para multar você. Nossa. Aí se você não pagasse eles multavam e não dava alvará, e foi aquela briga, aquilo foi indo, chegou uma hora que, cara, ou você fechava ou você quebrava. Primeira vez que eu quebrei na vida de verdade. Né? Eu tive que começar tudo de novo. Né, vender carro, vender tudo que tinha, e eu comecei, falei, e agora? Né? Eu comecei a estudar tecnologia, né, que falei, cara, estudar alguma coisa, né, para ir, vou voltar para o mercado de trabalho, só que eu tinha pós-graduação em Berkeley, na época, cara, quando estava começando o Vale do Silício, eu trabalhava lá, trabalhei na Deloitte em São Francisco, tinha uma experiência, mas eu queria trabalhar com
tecnologia e internet. Estava começando. Eu não queria trabalhar em banco. Aí, que emprego que eu arrumei? Para ser estagiário. Aí eu fui na Super empresa, estagiário, né? Aí uma amiga minha conseguiu para mim esse emprego, que era do curso, da pós-graduação que eu estava fazendo. Ela conseguiu para mim, falou, vem lá conversar. Quando eu dei meu currículo na empresa, ela falou, cara, não dá, né? Você está super qualificado para o emprego. Eu falei, não tem problema, tá tudo certo. Não dá. Eu falei, dá, vai que dá. Confia que tá tudo certo, funciona, você é seu estagiário, não se preocupa. Tá bom, entrei. Só que essa empresa estava fazendo o primeiro comércio eletrônico do Brasil na Zipnet na época. Caramba. Aí quando eu vi o projeto, eu falei, é isso, não estou me preocupado com o dinheiro, eu quero participar do projeto. E aí eu tinha os skills, eu sabia fazer o negócio, né? Então eu já comecei ali, cara, óbvio, né? Eu sabia mais, tinha desenvoltura e a curiosidade, então eu não ia trabalhar, eu ia aprender o projeto inteiro. Eu falava na agência de publicidade, entendia tudo o que era, a parte técnica eu entendia tudo, de negócio, etc. Então eu virei a grande interface do projeto, era comigo, porque eu realmente sabia mais que todo mundo. O estagiário, né? E aí o que aconteceu? A Zipnet, né, acabou sendo adquirida lá pela uma empresa de telefonia portuguesa, não lembro qual que era, até que pagou, acho que era 365 milhões de dólares. E eles tinham vendido em reais. Quando vira o contrato em dólar, a galera, tipo, os caras quase tiveram um treco, né? Tem até essa história na época, que na sequência foi vendida para o UOL. E, como o pessoal do UOL estava vendo isso, quando aconteceu isso, o UOL já me ligou e falou, não, eu quero esse cara. Só que eles não sabiam que eu era estagiário. Eu falei, cara, não sei se dá. Eu sou muito importante do lado de lá. Temos que ver, não vai dar, porque também a responsabilidade é aqui. Não, você precisa vir aqui, porque o time de comércio eletrônico, publicidade, vai vir, papai fez aquela minha negociação e virei um puto executivo do UOL para criar o negócio todo depois, né? Então, quer dizer, não falei que eu era estagiário, eu era o cara que fiz a pós-graduação em Berkeley, né? E estava cuidando do mega outro projeto. Estagiário ali, isso foi. E esse foi o primeiro pulo. O segundo pulo foi que aí, o que aconteceu? Olha que interessante. A internet começou a bombar, crescer muito, né? E o comércio eletrônico indo, a gente criando as lojas, o shopping, leilão, aquela coisa toda. Cara, internet, tudo que você pode imaginar de internet a gente foi criando naquela época. O mato era alto ali, né? Tudo, mas altíssimo, e acontecendo, se conversando com todo mundo do Brasil passava por ali. Aí veio também todo mundo de fora do Brasil. Pergunta quem falava inglês. Ninguém. Quer dizer, eu falava inglês. Quem vai cuidar dos clientes internacionais? O Guga. Caiu tudo para mim. E eu que cuidava dos clientes internacionais. Aí, tira e queda, um desses clientes, né? Eu vi que ele estava muito empolgado que ele ia vir para o Brasil. E aí ele falava, não, que eu tenho aqui minha proposta. Mas peraí, onde vai ficar teu escritório? Não, estou vendo aqui. Ele falou, não, eu te arrumo. Eu tenho aqui um contador que eu venho. Não, eu te arrumo isso aqui, arruma. O cara veio para o Brasil, não, vamos jantar. Levei ele para jantar, fui, fiz tudo, cara, você não quer ser meu country manager? Puxa, que legal. Né? Então eu lembro até hoje, era mais ou menos assim, né, da época, né, não dá para fazer uns comparativos, mas era R$900 da época lá que eu ganhava no estágio. No UOL foi tipo 6.200 dos 900. E como country manager, 21 mil. Não teve dúvida, né? Período, 1 ano e meio. Cara, que Entendeu? estilingada, hein? Foi uma estilingada, né? Então, o que foi? Né? Eu falei, pô, que legal. E aí, essa empresa, a gente cresceu essa empresa, né, que chamava Domain Names na época, então a gente vendia domínio e ninguém tinha domínio. Você não podia comprar domínio, porque só CNPJ comprava domínio no Brasil. Então, eles trouxeram o domínio.com. Né? Então a gente criou uma ferramenta que eu vi domínio.com e vendia para os provedores, para os hostings, né? Daí eu falei, não, cara, a gente vende para o hosting, um negócio que valia $100 o domínio, que vendia na época, era $100, que era parecido ali. Eu falei, não, a gente vai criar isso para as pessoas. Então, você tem o domínio, você tem o e-mail, que eles estavam fazendo isso na Inglaterra, então você põe o seu domínio, né, lá, comprava o seu domínio, comprava o seu e-mail, comprava o seu hosting. Pô, e todo mundo vai precisar disso. Tanto é que meu domínio é guga.robistoco.org, até hoje, que meu e-mail, né? Que eu comprei na época. Eu falei, vamos fazer. Daí a gente fez o UOL Domínios, IG Domínios, foi criando essas coisas todas. Legal. No B2C vendendo a $100 na época, que era o equivalente, não lembro quanto. Cara, vendia absurdo, com uma margem absurda. Né? Então eles ficavam vendendo no host. Aí essa empresa foi adquirida pela Network Solutions, que cria os domínios, que foi adquirida pela VeriSign.
Aí quando a VeriSign gigante adquiriu tudo isso, ela fechou as operações no mundo todo, menos a nossa. Porque ela falou, meu, vocês fizeram um negócio diferente aqui. Né? Vocês estão conectados em todo mundo, eu quero entender o que vocês estão fazendo. Então a gente sobreviveu. Né? Porque a gente criou você buscava o domínio, era um cavalo de Troia, eu vendia e-mail, vendia marketing, vendia tudo. Aí no meio da história veio um colombiano que fez esse leilão das palavras-chave, só que ele só tinha um portal que era o BOL, que tinha na época, né? Nem era nem o Online, UOL, Brasil Online, né? E eu olhei o negócio e falei, cara, isso aqui dá um puta retorno legal, mas pô, pequenininho, né? Mas eu gostei disso daqui. Daí eu chamei, ele falou, pô, esse negócio é legal. Ele falou, não, a gente descobriu isso, tal, que tem a tal da empresa lá, GoTo.com, que virou Overture lá nos Estados Unidos, está crescendo pra caramba, a gente fez igual aqui na América Latina, mas, meu, os caras não atendem a gente. Eu falei, cara, peraí. Eu olhei o número dele e falei, meu, com esse número aqui, se eu colocar em todos os portais da América Latina, eu já tinha fechado naquela época, na América Latina, todos os domínios, eu falei, meu, a gente vai faturar essa loucura aqui. Cara, falei, uau! E aí? Puta oportunidade. Falei, meu, então aí que quero o seguinte, cara, e aí que eu faço isso. Só que aí a gente vai ter que, né, vamos ser sócios. E aí você já era outra pegada, então. Daí ele, vamos. E esses meninos eram eram 2 sócios, as 2 maiores famílias da Colômbia, mais ricas da Colômbia, eu morava em Miami. Eu falei, cara, eu toco esse negócio. Então, vocês já tinham a tecnologia, vocês não conseguem negociar, cara, eu consigo negociar. Aí eu entrei de sócio na empresa, saí, aí, cara, foi decisão foda, porque eles ganhavam um puta salário, e eu falei, meu, agora não vou ganhar salário e vou fazer esse negócio aqui, e, meu, e aí dava aquele, falei, e agora? Né? Vou ou não vou, né? Mas se der errado. Aí meu pai, né, falou, ó, você já fez um MBA, foi quando quebrou o negócio lá, você já aprendeu como é, então, meu, já tá dá tempo, já tá tarimbado e dá tempo. O que mais pode acontecer se quebrar? Você começa de novo. O problema é se fazer isso com 40, 50 anos, né? Agora tem 20 e poucos, qual é o problema? Aí eu falei, beleza. E fui. Né? Aí foi, a gente montou essa empresa. Legal. Cara, e virou a maior empresa de internet e marketing da América Latina. Que legal. Antes do Google chegar para... aí o Google chegou. Aí o pau comeu. Né? Que bacana. Legal. Ô Guga, e você deu essas estilingadas aí de estagiário, depois pro UOL, enfim. Muitos empreendedores que a gente recebe aqui falam do componente sorte dentro do empreendedorismo. Você estava bem preparado quando as oportunidades apareceram, mas você também acredita que existe esse componente sorte dentro do empreendedorismo? Cara, eu acho o seguinte, a sorte, ela tá te rondando todos os dias. Só que você só vê a sorte se você estiver preparado. Então você vai falar, tive sorte, depende do seu preparo. Então, a sorte todo dia está com você. Só que você fala, pô, mas eu não estou vendo a sorte. Você não está vendo porque você não se preparou para ver ela. Então, poxa, você virou country manager, deu sorte. Deu sorte porque eu falava inglês. Se eu não falasse inglês, todo mundo que estava lá, que era muito mais experiente que eu, que era muito mais senior e que era as pessoas que realmente iam pegar essa oportunidade, elas não tiveram acesso à sorte. Eu tive acesso à sorte, porque eu falava inglês. Entendeu? Mas você foi parar no UOL, que era a bola da vez, etc. Porque você puta sorte. Eu tive acesso à sorte. Quando? Quando eu topei ser estagiário. Exato. Perfeito. Aí me deu acesso à sorte. Sim. Saindo da zona de conforto também, né? Sim, e arriscar, né? E aí a sorte vem, mas... Eu ouço muita coisa. Mas eu não vou ser estagiário. Você acha que eu vou ganhar R$900 por mês? Por isso eu não trabalho. Eu ouço isso de todo mundo. Eu olho, dou aquela risadinha, eu falo inocente. Sabe nada. Sabe nada. Entendeu? Você não tem que estar preocupado com quanto você vai ganhar. Você tem que estar preocupado de estar no lugar certo, entendeu? Para aprender o suficiente para acessar a porta da sorte. A porta Perfeito. certa. E Guga, assim, nesses exemplos que você deu, né, de primeiros negócios digitais, né, teve muito isso de você chegar e tipo, por mais que o produto ou o serviço já estivesse funcionando lá fora, aqui no Brasil, pelo menos, você teve que evangelizar ou então montar uma estratégia para atuar, né? Então, e veio um pouco, acho que também da tua curiosidade, dos teus conhecimentos generalistas, né? E daí para abrir o primeiro banco, como é que foi isso? Porque não tinha ainda esse conceito de abertura de conta digital tão simples, né? Como é que foi isso para você? Cara, aí não sei se eu estou dando um salto muito alto. Não, porque tá tudo meio conectado, né? Porque, na verdade, o que acontece? Depois desse negócio todo, imagina, a gente tá falando quando eu tinha 20 anos, né? De 20 a 30 anos, né? Mais ou menos que foi isso. Né? Quando a gente vendeu a empresa pro Yahoo,
né, eu saí e fui para a Microsoft para fazer a mesma coisa. Foi aí que eu tive uma verdadeira experiência executiva. Que até então eu nunca tive... Você vai, mas era executivo do UOL, né? Mas empreendi, eu tive que criar tudo. Entendeu? Mas quando você foi na Domain Names como country manager, comecei do zero, tive que empreender tudo. Né? A diferença é que eu tinha salário. Sim. Né? Quando eu fui para a Microsoft, foi quando eu virei executivo. De verdade, executivo de uma multinacional. Eu trabalhei em Seattle como executivo, eu trabalhei como executivo, várias áreas, etc. Você tendo interface com as pessoas mais inteligentes do mundo, literalmente. Então, foi uma oportunidade onde eu cresci como executivo. Então, eu tive, imagina que fosse uma carreira louca, onde você abriu o bar, foi para a China, não sei o quê, e depois conseguiu dar essa estilingada, mas eu não tive um coaching executivo, eu virei um country manager do estagiário. Eu fui, né, Você teve a oportunidade e aproveitou, né? Eu aproveitei a oportunidade, mas eu não tinha uma bagagem executiva. Na Microsoft eu construí uma bagagem executiva. Executivo, o próprio nome diz, ele executa. Então eu aprendi a executar. O empreendedor muitas vezes não sabe executar. Ele vai, junta as pontas, coloca, etc. Quando a coisa começa a ganhar espaço ou tamanho, onde você precisa organizar, aí você precisa do executivo. E aí o empreendedor normalmente não é o executivo. Então, aí eu aprendi a ser um executivo. Foi durante esse período de Microsoft. Legal. Tá? Aí quando eu saí da Microsoft e fui para o Buscapé, eu já era um executivo e empreendedor. E no Buscapé a gente fez as duas coisas. A gente empreendia como executivo. Então a gente criava uma empresa nova e já criava os processos e fazia tudo, que você tinha o fundo da Naspers investindo, e a gente ia criando uma empresa atrás da outra e criando um grande conglomerado na internet e ia. Então, aí eu saí do executivo para ser um empreendedor executivo, né, aí dentro. Então, você pegou toda a bagagem. Quando eu saí, e a gente abriu um fundo, investimento junto com o Borges, que era sócio lá do Buscapé, um dos fundadores e tudo. E aí eu tive o convite para ir para o banco, né? Foi interessante, porque aí, cara, quando eles me ligaram para ir para o banco, eu falei, como assim, banco? Eu falei, mas nem a pau. Imagina, era a antítese de tudo que eu tinha vivido até hoje. Mas eu fui ouvir porque falaram que era um banco digital. E quando eu cheguei lá, por coincidência, eu comecei a dar palestra naquela época. Porque eu comecei a dar palestra para quem? Para os executivos do Buscapé. Porque a gente tinha lá 1.000 e poucos funcionários. Eu falei, cara, a gente precisa deixar essas pessoas todas. A gente criou uma universidade lá dentro e comecei a criar um curso para os funcionários. Né? Então era ali que eu comecei a criar o que era o futuro. E eu já falava de fintech naquela época. Porque o Buscapé era uma grande fintech. A gente só não tinha esse nome, né? Ele montava mais de 1 bilhão na época no método de pagamento que a gente tinha. Imagina, né? Um dia chegou um cara lá e falou, vocês vão ser banco, vocês vão ser presos. A gente, é? Né? Tipo, como assim, cara? Quem disse? Né? Então, aí quando eu fui, expliquei como que era o meu conceito de banco digital, o cara, era o Marcelo na época, que ele cuidava do RH, e falou, cara, ele achou o máximo. Ele falou, eu queria que você conversasse com o Henrique. Tá. Conversa com o Henrique. O Henrique Meirelles. Uau! Ferrou. Que oportunidade. Será que eu tenho que tomar banho, comprar um terno? O que eu tenho que fazer? Ex-presidente do Banco de Boston, né? Ex-presidente do Banco de Boston, tinha sido ministro e tudo. Falei, tá bom. Aí voltei e falei, cara, que legal. Cara, assim, 3 horas depois tocou o telefone, é amanhã de manhã. Uau! Cara, eu cheguei lá no banco, aí entrou o Henrique, ele, oi, Guga, tudo bem? Falei, caraca, me chamou de Guga, primeiro, né? Já chamou de Guga. Tá íntimo já, né? né? Já, fez a lição de casa. Fez a lição de casa, tudo bem. Sentou aqui, me explica esse negócio aí dessa tal de fintech que você tá falando aí. Falei, caraca, né? Quer dizer, ouviu tudo que falou, processou, quis entender, daí eu falei, expliquei pra ele. Quis entender no dia seguinte, né? Expliquei pra ele como que eu achava, né, questões de banco digital. Ele falou, gostei, é disso que a gente precisa. Olha. Você começa quando? Puxa. Eu falei, não, eu acabei de abrir um fundo, tô começando não aqui, não vou trabalhar em banco. Né? Não funciona pra mim. Ele olhou pra mim e fez assim, Marcelo, resolve aí esse problema e eu vou indo, vê se ele semana que vem tá aqui. Levantou e foi embora. Né? E falei, puta, ferrou, né? Aí eu sentei com o Marcelo e falei, e agora? Ele falou, e agora digo eu. Falei, agora. No final, vamos fazer o seguinte, você vira um consultor, vem aqui 2 vezes por semana. Pronto. Tá bom. E aí
comecei de consultor 2 vezes por semana, terminei como estatutário do banco, né? Para você Uau. imaginar, Legal. né, o que O aconteceu. banco já existia, já estava operando. Existia um banco, eles compraram um banco Sim. para montar, então existia um banco tradicional, Aham. etc e tal, Sim, que sim, falou, sim. pô, agora vamos transformar isso num banco digital. Legal, bacana. E aí foi aquela puta história, né, até criar a primeira conta digital do mundo. Aham. Então, mas a gente queria explorar um pouco isso, né, Guga? Porque assim, hoje é fácil, né? Você vê qualquer aí fintech abrindo, né, conta, mas conta pra gente, né? Ó, trocadilho, né? O que você desbravou ali, né? Porque também tem isso, né? O pioneirismo requer, às vezes, muito mais esforço, né? Quem vem atrás, né, meio que já tá no caminho dado. Transformar a Mas como é mentalidade que foi de todo isso, mundo né? ali, né? Assim, Ali é o seguinte, ali foi, para mim, a segunda maior escola. Primeiro acho que foi a Microsoft, a segunda maior foi o banco. Porque eu tive que aprender tudo sobre banco. E ali o original foi interessante, porque foi uma escola mesmo, porque os executivos que estavam lá estavam dispostos a fazer acontecer. Que é Legal. muito diferente da maioria. Apesar de ter tido vários conflitos, etc., vamos fazer acontecer. Não tinha muita resistência, né, É. às ideias novas. Tinha, Ah. mas a gente precisava fazer acontecer. uhum. Então você tinha, cara, a gente tem que achar os caminhos. Legal. Então, me ensinaram tudo, cara, tudo que eu precisava saber, etc. Sabe, as portas foram abertas no sentido, cara, olha, pode ousar. Uhum. Pode ousar atrás e a gente vai fazer isso acontecer, coisa que não acontece. Banco nenhum do mundo. Né? Então isso foi um grande diferencial. Então os executivos estavam lá, os times, etc. Falaram, não, cara, a gente vai fazer esse negócio acontecer e vamos dar voz para você. Né? Para fazer isso. Então, cara, quando foi alimentando, a coisa foi acontecendo. Né? E quando foi acontecendo, eu falei, caramba, né? A coisa começou a ganhar impacto. Porque eu lembro até hoje, né, na primeira vez que a gente fez um protótipo, né, para explicar isso, chegou uma hora que falou assim, cara, não dá, e não vai conseguir. Então vamos ter que, cara, ser um banco digital, mas um gerente vai ter que ir com um iPad para abrir a conta, né, porque a gente não vai conseguir, né, ser 100% digital. Então, puta, era digital, mas não era. Falei, não, a gente vai abrir digital sim. Né? Aí eu fiz um protótipo, eu cheguei no comitê, todo mundo ali dentro, assim, peguei o aplicativo, falei, tá aqui o protótipo. Uau. Ah, como assim um protótipo? Falei, quem aqui tem carteira de motorista? Ah, você, daqui. Tira uma foto da carteira de motorista, lá. Aí mostrei aqui, o que você está vendo aqui? O cara, caramba, é minha casa. Putz. Ah, é tua casa? Entendi. Me dá uma outra foto. Cara, me dá a tua, tira uma foto. O que é isso aqui? O cara, puta, é minha casa. Que bacana, hein? Falei, bom, né? Então, acho que eu sei fazer, acho que dá pra gente fazer esse Know Your Customer. Os caras, pô, mas o que você tá fazendo? Isso aqui um é bruxaria, o outro, não, isso aqui a gente vai ser preso se a gente fizer isso, que você tá pegando esse dado da onde, o que você fez? Eu falei, não. Tecnologia. Eu fiz o quê? Tirei uma foto, peguei uma API que faz o OCR. O que é isso? Eu tirei o texto daquilo, peguei o CPF. Peguei outra API que pega aquele CPF e bate esse CPF aonde? Num birô. Que pega o quê? O nome daquela pessoa, o endereço. Aí peguei na API do Google Maps e peguei o endereço, né, que cai no ponto. E eles, na época, tinha o Street View, e peguei o Street View daquele endereço. Fantástico. Né, então eu fiz nesse aqui, então eu pegava ali. Né, os caras, pronto, falei, então, aí a gente pode criar um monte de coisa. Porque, por exemplo, eu vou pingar o celular de madrugada, às 4 da manhã. Onde você está às 4 da manhã? Se eu pingar ele durante algum período, um determinado período. Você pode até estar na balada 1, 2 dias, mas você não está todo dia, você está dormindo. Então, onde você falou que você dorme, tem que bater onde você dorme. Né? Aí eu começo a fazer o liveness. O que é isso? Você tirar a tua foto, eu saber se você está vivo por trás. Né? Uau. Então, fui criando, né, eu juntando esses APIs e criando um processo que eu garantia que você era você por trás daquele telefone. E aí, quando a gente fez o primeiro protótipo, etc., chamou a auditoria lá, que foi olhar, tudo os caras olharam, não conseguiram quebrar. Falaram, aqui é melhor que um gerente. Legal. Que legal. Mas aí, Guga, agora assim, nessa construção, você deve ter esbarrado, né, assim, em questões de regulamento, né, regulamentação. E como é que foi isso? Cara, toda hora. Tinha na época tal da norma, 2025, né, e não pode, a 2025 não pode. Não pode, porque a 2025 diz que precisa de uma pessoa. Né? A 2025 diz que não pode, a 2025 diz que não pode. Falei, tá bom. Aí a gente falou, cadê essa norma? Vamos ler a norma. A gente então nunca tinha lido uma norma ali. A gente pegou, né, imprimimos a norma. Quando a gente foi ler a norma, primeiro que era uma página e meia. Falei, caramba, eu estava imaginando um negócio gigante que a gente não ia entender nada.
Quando leu a norma, eu li lá, falei, cara, li 2, 3 vezes, falei, não está escrito aqui que precisa de um ser humano. Começa por aí. Só que o que está escrito na norma não dava para ser feito antes do smartphone. E ali você já tinha, né? Então, a interpretação do mercado como um todo era que precisava de um ser humano, porque para fazer o que estava escrito, só um ser humano conseguia. Só que como a tecnologia avançou, e nunca ninguém parou para falar, deixa eu ver a tecnologia que existe hoje perante Não o tinha que ferramenta, precisa né? ser feito, não tinha ferramenta, eu falei, cara, mas peraí, isso com o smartphone eu faço. Sim, sim. Então, a primeira interpretação da norma foi, olha, eu tenho aqui, eu estou seguindo a norma. Né? Aí esse foi um primeiro ponto. Um segundo ponto que foi interessante foi que mesmo assim, a gente foi meio que bloqueado no jurídico que não podia fazer. Porque, cara, podia ter um prejuízo. Qual era o prejuízo? Se tivesse abertura de conta que fosse fraudado, coisa do gênero, né? Quem era o responsável? O banco. Né? Então, o banco ele sempre é, mas num banco eu tenho o gerente é o responsável. O cara que abre a conta é o responsável, ele pode ser preso. Eu falei, pô, mas eu nunca vi um camburão prendendo esse monte de gerente. Ele falou, não é bem assim, mas tem um negócio assim. Eu falei, tá bom. Então você vai ser preso. Eu falei, pô, eu? Você. Eu falei, tá bom. Foi você preso. Eu falei, beleza, então eu vou ser preso. Mas daí começou, puta, mas se der problema, quanto que tem de prejuízo que pode dar? A gente fez uma conta, né? Valeu e aí, o risco. cara, não conseguia passar o júri de jeito nenhum. Não ia. Daí fez essa conta, porque tem esse problema. Eu falei, qual que é a média de fraude, não sei o quê, parará, que tem? E eu falei, cara, não tá legal isso, cara. Tá muita... Cara, não passa, é muita briga. Por que não posso de jeito nenhum, cara? Sabe, você não passa ali. Aí eu peguei e fiz a conta. Eu lembro que dava lá, sei lá, alguns 5, 6 milhões de risco para fazer um projeto de 1 bi. Né? Eu falei, quer saber? Dá isso aqui. Bora. Fui lá, Meirelles, tá aqui, ó. Eu tenho um problema. Eu tenho 6 milhões de risco para fazer o projeto de 1 bi. Ele até riu, falou, não, vamos fazer, mas precisa aprovar isso aqui. Aí foi lá, ele canetou e foi aquilo lá. Lado positivo e negativo. Pô, canetou, vai. Lado negativo. Aí você começa a encontrar resistências maiores e aí você começa os inimigos e as coisas todas acontecerem. Isso não é bom. Tá? E aí aquilo começou a complicar. E quando começou a complicar, eu falei, preciso entender o que está acontecendo. E quando você vai entender o que é? Quando você pega as áreas, aí isso acontece em todas as empresas. Pô, se eu pego a área do jurídico, como que eles ganham bônus? Eu ganho bônus porque é o seguinte, se eu tiver esses problemas, eu vou ganhar menos bônus. Então, se naquele business plan, aqueles 6 milhões acontecesse, o jurídico não tinha bônus. Então não estava alinhado. Aí, quando eles perceberam isso e fizeram o alinhamento correto, falaram, não, peraí, então vamos alinhar também o jurídico com o sucesso do negócio. Vamos alinhar todo mundo com o sucesso. Aí, de repente, as coisas começaram a funcionar. Aí fluiu, entendeu? Aí você deixa de ter aquelas barreiras lá dentro. Então, às vezes, a gente toma as decisões, mas não olha ao redor que você precisa ter um alinhamento de todo mundo. Sim, Legal. perfeito. Não, e o que é legal aí nesse exemplo, né, quer dizer, com certeza tem muito investimento, né, mas um cara de fora que questiona, que vai atrás, né, que para refletir e pergunta, né, mas por que não? Né, que foi um pouco do que você fez ali, o teu papel, né? E aí eu acho que foi um brilhantismo, no caso do banco, de trazer alguém de fora de propósito para fazer esse questionamento. Sim. Porque ele falou, cara, aqui dentro ele não vai conseguir. Ele tem que trazer gente de fora. Legal. Né? Porque a gente precisa criar um negócio novo. Bacana. E depois do banco aí, do original, né, que você participou, qual foi o próximo passo do Guga? Cara, então aí o banco foi, né, e isso foi minha última posição, executiva de verdade ali, né. Aí saindo do banco, o que aconteceu? Eu falei, não, agora eu vou aprender por mim mesmo, né. Então comecei a focar em investir nas empresas de uma maneira geral, que aí depois virou a Futurum Capital que tem hoje. Legal. Né, que a gente tem o fundo lá com os investimentos, então todas as startups, né, que a gente foi investindo, foi para lá. Comecei a entrar nos conselhos, né, de empresas, conselho de administração de empresas, alguns comitês de inovação de grandes empresas. Legal. Né, onde eu fui trazendo, né, isso, para mim, muito legal, porque é completamente multidisciplinar, né, quer dizer, pegando empresas que vai da área de saúde, a área bancária, a nanotecnologias e tudo, né, totalmente diferente. E aí, obviamente, que alguns desses projetos onde eu
cara, me encanto e falo, cara, aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. Aham. Então, em alguns projetos eu entro mais a fundo, né, sendo sócio também, Sim. ou construindo algumas coisas. Que legal. Então, hoje, né, eu estou focando realmente em coisas mais disruptivas. Então, Aham. né, tem parte de investimento com o fundo, os conselhos onde eu mantenho o pé na área, digamos assim, executiva. Tá. Aí eu tenho projetos que eu toco na área de educação, na área de nanotecnologia, estava entrando muito também na parte de blockchain e inteligência artificial. Pô, legal. E desses temas, Guga, assim, não só por conta dos investimentos que você faz através da Futurum, né? Mas o que está te chamando mais a atenção e que você pode compartilhar com a gente? Cara, eu acho que assim, hoje a gente tem alguns temas que vão fazer uma disruptura muito grande no que a gente conhece hoje. Eu acho que pós-Covid, Uhum. o mundo mudou. Sim. Muito. Tá? Então, isso abre oportunidades. Então, eu já vinha trabalhando com blockchain, pós-Covid, blockchain explodiu. Uhum. Tá? Ah, mas as criptos estão caindo, etc. Cara, a cripto é um pedaço desse mundo, dessa disruptura que está vindo. Tá? Dados, quando a gente está falando de inteligência artificial, já era grande, acelerou absurdamente. Porque você foi para tua casa, você está no escritório, a coisa digitalizou. E se você não tem se você não tem informações, você não cria experiências. Uhum. Então, dados vem muito forte. E a parte de educação, por quê? Educação é importante pelo seguinte: tudo que você aprendeu no século passado. Então, administração de empresas é como administrar uma fábrica. Entendeu? Então, tudo aquele conceito é nisso. Então, você pegar todas as áreas, administração, contabilidade, marketing, até mesmo pegar direito, né, até medicina, tudo baseado no século passado. Uhum. Pós-Covid, tudo está digital. Uhum. Então, é completamente diferente. Você precisa refazer todo o processo. Não dá mais você ficar 4 anos estudando um determinado assunto, e quando você terminar esse 4º ano, já mudou tudo. Sim. Então, a educação virou como se fosse academia. Você tem que aprender 2 vezes por semana. Perfeito. Pelo resto da sua vida, Sim. lifelong learning. Lifelong Então, construindo bastante coisa aqui. E a parte de nanotecnologia, porque tudo que você vê em disruptura no mundo digital, em tecnologia, está acontecendo nos materiais. Uhum. Porque eu, com grafeno, por exemplo, eu mudo a propriedade atômica dos objetos. Então, eu crio novos objetos. Uhum. E quando eu crio um objeto novo, para resolver um problema novo, cara, eu abro um oceano azul de oportunidades. Perfeito. Agora, se eu misturar isso com essa parte de software, então, eu crio... E se eu pegar isso com a parte de software, com esses novos modelos de negócio, já baseados na nova economia, você cria produtos que não têm competidor. Então, o meu momento atual hoje é, ok, como que eu junto isso e estou usando o quê? É as empresas que eu participo dos conselhos, etc., falando, olha, vocês têm que participar desse negócio. E esses são os modelos de negócio que têm que ser construídos. Né? Então, onde você tem uma disruptura que vai do começo ao fim, e onde eu me baseio muito no que o Elon Musk popularizou, mas uma coisa que já existia antes, que é o first principle. Né? Que é quando você vai resolver um problema, você tem que decupar ele até a menor partícula que você consegue, e aí você reconstrói tudo de novo. Legal. Então, como a gente tem problemas que a economia está baseada no século passado, educação, tem um monte de coisa, cara, você reconstrói, cara, constrói tudo baseado no novo. Cara, aí é infinito. Sim. Eu já vi você falando que blockchain democratiza as decisões, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por que democratiza as decisões? Tá. Quando a gente está falando de blockchain, aí eu falando blockchain no sentido de aplicação do blockchain em algumas situações. Então, por exemplo, vou criar uma empresa no blockchain. Né? Quando você cria uma empresa no blockchain, isso chama-se DAO, né? Decentralized Autonomous Organization. Em outras palavras, eu tenho que criar uma organização que ela seja autônoma e descentralizada. Quer dizer, o poder de decisão dela é descentralizado. Descentralizado, entre aspas, porque está na mão dos token holders, que é os donos dos tokens. Sim. Só que para ela ser autônoma e descentralizada, eu preciso pensar muito na governança dela. Como que ela funciona? Então, se eu tenho esses tokens, eu tenho o wallet, então a gente virou sócio dessa empresa, nós 3, cada um colocou $100 mil nessa empresa, que se converteram em tokens, estão no wallet. Então, nós temos esses tokens. Então, se eu quiser vender meu token, então, vou colocar o smart contract aqui. Primeiro, eu tenho que primeiro ofertar para o sócio. Coloquei aqui, como regra. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai colocando as regras todas aqui num contrato como se fosse um código. Então, não existe discussão. Aquilo executa. Na hora que você foi lá, votou, então você votou sobre uma determinada decisão, aquilo executa, o contrato acontece. Não existe, peraí que eu vou discutir esse negócio. Não.
né? Quando você cria essas regras muito claras e que está tudo acontecendo, e a empresa começa a acontecer, e você emite mais tokens, outras pessoas entram, e você tem esses sistemas de votação acontecendo, você não tem a questão do lobby, você não tem a questão do tipo, vou conduzir de formas diferentes, nem nada. Aquilo está tudo transparente. Mas pegando esse exemplo que você deu, isso a gente já tem respaldo na legislação brasileira para fazer? Primeiro que quando se faz um DAO, você não faz num país. Você faz um blockchain, porque aquele token ele é global. E normalmente o produto, né, os produtos fortes de um blockchain, eles são globais. Tá? Então, o que você deveria fazer? Eu fiz estou aqui global e estou operando com sócios do mundo inteiro, de todos os países do mundo. Estão aqui dentro sobre essas regras que você estipulou. Né? Porque que acontece? Se eu vou na regra do Brasil, por exemplo, eu tenho um problema tributário, né? Então, na China, eu tenho, né, trato de uma forma, né, os impostos do trabalho, no Brasil eu faço outra, então, né, a China cresceu muito, né, porque levou toda a produção industrial para lá. Então, como que eu vou legislar para fazer com que eu tenha uma produção industrial no Brasil? Aqui não consigo. Então, quando você está no blockchain, você está aqui em cima criando as suas regras, normalmente baseadas em software, e você trabalha mais com software. Cara, e você não está olhando regra de país nenhum. Extremamente complexo cada país. Não, tudo bem, mas por exemplo... Agora, quando você quer entrar no país, e você tem que abrir uma empresa no país, por exemplo, para operar aqui, aí você tem que seguir as regras do país. Perfeito. Aí você cria um conector que conecta, aí você pode criar no país que você quiser, que conecta nessa DAO que está aqui em cima, e você tem tudo isso. Aí tem várias formas de fazer. Aí você começa a fugir do pure player blockchain. Tem muitas empresas. Você pega Ethereum. Que país que está o Ethereum? Que país que está o Bitcoin? Nenhum. Então eu sou 100% blockchain. Então não tenho país nenhum, ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nada. Eu estou 100%. Se eu vou conectar aqui, eu criei um algoritmo que vai validar arte, né? Eu estou validando artes e aí eu preciso ter, por exemplo, tokenizar artes no Brasil, e essas artes no Brasil eu quero que o token tenha um valor aqui para eu poder pagar em real o royalties. Entendeu? E quero pagar também em dólar ou em euro royalties. Então aí eu tenho um algoritmo que tokeniza, que está aqui dentro, mas quando ele vir para o Brasil, aí eu tenho que, se eu for pagar esse token, eu tenho que pagar os impostos, etc, etc, e fazer o processo todo. Não sou uma empresa 100% no blockchain, tá? Mas eu tenho a governança toda acontecendo aqui dentro e tenho meus riscos. Toda vez que você faz isso, você tem risco. Você pode construir algo. Então esse é o segundo modelo. Agora, eu posso ter um modelo onde eu uso a tecnologia no Brasil para resolver um problema. Então, por exemplo, quando você compra um imóvel, você tem que registrar o imóvel, não tem? Sim, cartório. Tudo. Tá. Um NFT é um registro digital. Né? Então, pode ter certeza que muito em breve, teu registro digital do seu imóvel pode sim ser um NFT. Como eu posso registrar uma arte no NFT? Como eu posso registrar várias coisas como um NFT? Tá? A partir do momento, mas isso tem validade legal ou não? Aí a gente começa, legal aonde? Legal perante a sociedade, legal perante valor, né? E aí a gente vai começar essas questões. Um imóvel, eu vou ter que ter a sociedade, eu vou ter que ter legal aqui dentro. Mas uma arte, por exemplo, se eu tenho a sociedade toda falando que isso aqui vale, ele vale mais do que um cartório falar que o Picasso é o Picasso. Eu tenho o cartório do meu bairro que diz que é o Picasso. Mas aqui eu tenho, né, um comitê global, né, que diz que isso é um Picasso, um algoritmo que passa nisso. Qual vale mais? É diferente. Entendeu? Então, a gente tem, são tecnologias que estão disponíveis e problemas. Essas tecnologias vão resolver esses problemas. E a gente sempre tem uma fase de transição, que é o momento que isso tem que ser aceito, aí você tem lobbies que alguém perde poder, até que isso se torna funcional. Bacana. Guga, até porque, né, a gente atua, né, a Superlógica com o mercado condominial, imobiliário, né, então a gente está muito ligado ao mercado imobiliário, né? Você pode dar, assim, até uma explicação um pouco mais detalhada para a gente, como que seria essa visão que você falou do NFT com o mercado imobiliário, com o imóvel, o registro, tá? Você pode tentar explicar um pouquinho mais aí pra gente? Posso fazer alguns cases. Por favor. Tá? Time sharing. Então, você faz um time sharing, né? Então você está vendendo o quê? E agora você tem hoje uma escritura de time sharing, tá? Sim. Que agora você pode ser dono daquilo e ele te dá direito ao uso, né, de X dias. Eu posso transformar isso num NFT. Então, aquele NFT eu sou dono daquele time sharing.
Aí aqui eu tenho aquele NFT. No momento que eu transformei isso no NFT, e eu tenho aqui no meu wallet, putz, quero vender esse NFT. Putz, eu posso vir no meu próprio wallet e ter um mercado secundário e falar, quero vender agora esse NFT, nesse marketplace. Aí você pode vir comprar esse NFT. Né, ou você comprar esse NFT. Aí você vai falar, mas e agora? Como que eu transfiro a propriedade por baixo se eu vendi um NFT para o outro? Até porque você tem uma escritura, você tem um registro cartorário. Né? Como que eu faço isso? Se você é o gerador do NFT e eu estou dentro daquele wallet, e você para estar lá dentro daquele wallet, eu tive que colocar meus dados. Você também teve que colocar seus dados. Se eu colocar todos os dados, que são os dados que tem que estar na escritura, e os dois colocaram lá dentro, e eu estou naquele marketplace que eu coloquei todos esses dados, no momento que eu faço a transferência, aí eu tenho que ter a tecnologia também junto com o cartório digital, né, que quando eu faço a transferência, eu também transfiro por baixo. Eu transfiro o quê? Quando eu faço a transferência por baixo, o smart contract daquele NFT que direciona para aquela escritura, quando eu transferir, eu vou transferir aqui, gerei essa escritura, aquele smart contract agora direciona para aquela escritura. Legal. Então eu tenho um banco de dados, né, pode ser do cartório ou pode ser, né, com alguma validade legal digital, e aquele smart contract daquele NFT, ele está apontando para aquela escritura. Eu transferi para você, no momento que eu transferi e recebi o pagamento, ele aponta para agora essa escritura. E aí ele vai apontando para a escritura correta. Mais seguro, mais rápido. Você automatiza todo o processo. Né? E aí que vem a beleza. Agora eu posso criar um monte de coisa em volta disso. Posso criar um clube. Quem tem aquele NFT tem um clube, e nesse clube ele vai entrar em um monte de lugar. Então, quando eu coloco esse NFT aqui dentro, eu posso entrar nessa piscina, eu posso entrar naquele lugar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso entrar em outras coisas. Então, aquela chave daquele NFT me dá acessos a um monte de coisa. Vendi meu timesharing, perdi acesso ao clube. Tá? Então, você pode criar. O segundo ponto importante é o seguinte: quando eu tokenizo, tokenizar significa o quê? Fracionar. Então, eu tenho aqui um imóvel. Tá? Então eu vou construir aqui um prédio. E na construção desse prédio eu vou ter uma lucratividade. Normalmente quem ganha essa lucratividade? Um banco que financia um empreendedor, né? Um incorporador, né? Ou a construtora que está fazendo esse empreendimento. Por que eu não posso participar disso? Né? Então, vamos deixar a legislação de lado um pouco, depois a gente traz ela. Né? Por que a gente sempre tem que deixar a legislação de lado, depois a gente traz? Porque é uma razão muito simples. Você acha que o Google, quando começou a fazer carro autônomo, ele foi lá e foi lá na legislação e falou, eu posso fazer carro autônomo? O carro autônomo pode funcionar? Com certeza não pode. Então não vou fazer carro autônomo. Cara, não é assim que funciona. É que nem o Uber quando chegou aqui. Né? Entendeu? Então é assim. Primeiro você resolve o problema. Né? E se você resolve bem o problema, você traz o legislador para vir junto. Então, em alguns casos, quando você resolveu o problema e o legislador está bem, ele vem junto com você. Né? Em alguns casos, você tem um lobby de quem vai perder o poder, que não vai deixar que isso aconteça. E se ele controla o legislador, você vai ter um processo maior para isso acontecer. Mas vai acontecer. É uma questão de tempo. Então você vai, tá bom. Então vou peguei esse projeto todo, gero os tokens fracionados desse projeto. Esses tokens direcionam para um smart contract, que aí nesse smart contract ele tem que estar direcionando para alguma coisa legal. Esse projeto é um fundo, esse fundo tem as cotas, é uma SPE, SPE tem as cotas, então quando eu me cadastro para comprar esse token, é como se eu estivesse comprando a cota desse fundo. Né? Quem pode comprar, não pode comprar, eu tenho que fazer o Know Customer, não tenho, que contrato tem que assinar, o que é tudo igual, só que está tudo digital. Né? Fui lá, pum, é isso aí que eu quero, paguei, pum, comprei a cota. Né? Pode ser uma cota de R$1, pode ser de 100, pode ser de 1.000, pode ser 10 mil, 100 mil, 1 milhão, cara, assim, você decide e depende para quem você quer distribuir isso e o que você pode fazer para distribuir isso, porque aí o regulador vai dizer, olha, você pode fazer o crowdfunding, então até 20% desse imóvel pode ser crowdfunding, na lei do crowdfunding você pode fazer um monte de coisa. Acima disso, você precisa ter esses requerimentos, então você faz aqueles requerimentos, só as pessoas que passam por esses requerimentos podem comprar o token. Então você começa seguindo exatamente o que existe. Aí você vai falar assim, mas peraí, por que eu não posso ofertar mais? Quais são os problemas? O que eu preciso resolver para poder ir ofertando? E aí vai indo. Mas basicamente a tokenização significa o quê? Hoje, uma pessoa comum tem acesso a poucos investimentos, e muito ruins. Né? Os investimentos que um banco te oferta. Né? E você tem um mundo de investimentos legais, onde os bancos pegam um dinheiro muito baixo, poupança, CDB, etc., que ele oferta para o investidor comum, e aí ele investe nesses investimentos super legais, né? Então ele ganha muito dinheiro aqui, paga muito pouco aqui e fica com a diferença.
Por que eu não posso dar essa diferença para a população? Uhum. Então, quando você tokeniza, significa dar essa diferença para a população. Aí o regulador vai falar, não pode porque tem risco e você vai poder perder o dinheiro da população. Uhum. Entendeu? Então, você vai falar, não. Então, eu tenho que cumprir determinadas regras para garantir que isso não aconteça. Sim. Né? E aí, você vai falar, tá, se o legislador virasse para mim e falasse, Guga, como é que eu resolvo esse problema? Tudo bem, vamos criar um ranking, um histórico. Uhum. Então, se essa empresa aqui está entregando os produtos sempre direitinho, então eu vou dar um ranking, um score para eles. Perfeito. Então, quem tem um score acima de tanto pode atingir determinada população. O cara que tem um Legal. score menor não é só investidor profissional. Então, o cara vai aumentando o score, ele vai começando a poder ofertar para mais pessoas. Sim. Que legal. Se ele fez um negócio errado, cai o score dele, ele vai diminuir a quantidade de pessoas. Então, se ele tiver um score bom, isso é muito melhor que o banco. Sim. Porque o cara vai ser obrigado a manter um score. Aí no score, ele tem um score bom, além dele ter que fazer a entrega muito boa, ele tem que estar em ESG para garantir que parte disso está mantendo aí para, né, tanto do social governance, etc. Ele tem que entregar parte para a sociedade, ele tem que ser transparente, etc. Se a gente faz isso, eu acabei de regular o mercado Uhum. de uma forma fantástica. Quem vai regular o mercado é a sociedade. Perfeito. Esse algoritmo está todo no blockchain. Então, um chinês pode olhar e, sem mesmo entender direito, vai falar, cara, esses investimentos são bons, esses são ruins, e eu também quero participar. Muito legal. Um retorno positivo gigantesco para a sociedade. Isso é o que a tecnologia permite. Sim, Sim. sim, Né? sim. E nesse exemplo, né, Guga, assim, né, Rodrigo? Pô, você está resolvendo, grosso modo, 2 problemas aí, né? Um grande, que é o funding, né, para a construção, né? E, ao mesmo tempo, criando alternativas de investimento, de certa forma, seguro, né? Porque Democratizando o acesso Ó, também. democratizando o acesso. Te dou um exemplo. Você vai para a Finlândia, onde os juros é negativo, Uhum. e está do lado da guerra, você acha que ele não ia adorar ter um investimento que dá um retorno legal para ele, Sim, que está longe da guerra, num país interessante, Sim. e ele pudesse investir? bacana. Só que ele não vai conseguir entender toda a legislação brasileira para investir aqui, é Uhum. muito difícil. Uhum. Mas se eu der um score para ele, e olha, isso aqui agora quanto permite um investidor estrangeiro e está aqui o score, Sim. só que o que ia acontecer? Todo empreendedor bom, que realmente entrega transparência, que entrega resultado, né, que trata bem, né, o seu produto, cliente, etc., vai ter acesso a capital ilimitado, Perfeito, num preço assim, muito baixo. perfeito. E eu acho que nesse exemplo que você deu, né, Guga, o próprio mercado, né, ele já começou a entender melhor isso quando foram criados os fundos imobiliários, né? Uhum. Então, daí para virar isso que você está comentando, cara, é mais algum tempinho, né? Sim, Tá mais educado, né? É uma questão de você criar isso. O que acontece? O exemplo do original. Você cria e leva para o regulador e vai discutindo, Uhum. vai fazendo. Agora, você pode criar e ter o buy-in da sociedade. Uhum. E aí você vai brigando também no processo todo até você ter o buy-in do regulador. Ou você tem o buy-in da sociedade em cima do que é possível, né, no que tem em termos de regulamentação, na Sim. interpretação que tem. Sim, Depois sim, você vem sim. e pega aqui. Então tem N caminhos. O importante é que é o seguinte, você tem que fazer, que nem o Google faz o carro autônomo. Uhum. E não ficar, vou esperar Sim. alguém me liberar para ver o que vai acontecer. Não, Esse timing é aí importante. se você for ficar esperando, a hora que liberou para todo Você já mundo tá ao mesmo atrasado, tempo. né? Entendeu? Já Aí você perdeu. não vai perder a Perdeu a oportunidade. oportunidade. Legal. Agora, Guga, essa questão, né, do NFT, cripto e tal, e aí, né, mais recentemente a gente tem ouvido falar do metaverso, né? O que é o metaverso para você? O que você já tem de experimentação, de prática, até de negócio que você pode compartilhar com a gente? Uhum. Quando a gente fala de metaverso, eu gosto de sempre dar um passo para trás. Vamos falar de internet. Tá? Como que você explica o que é internet? Depende onde você está. Se eu tivesse lá atrás, na época do modem, lembra a internet? Você faz o que com a internet? O Rodrigo não era nem nascido, não pode. Não é? Pô, Lembra? já tava Quando você nascido, entrava né, na cara? BBS, Rodrigo, naquela época, era assim, era pim, pom, pum, você entrava lá dentro, Demorava tinha também. um chatzinho, tinha um negócio, aquilo era internet. É, o tio Bill falou que era o quê? Né? Uma autovia, né? Entendeu? Aquilo era internet. Aí depois, com o browser, você começou a entrar nos portais, etc. E aquilo era internet. De repente, aquilo começou a conectar em um monte de coisas. Começou a conectar empresas, coisas, etc. A internet virou um negócio mais, né, omnipresente, está em todo lugar. Ninguém pergunta mais o que é internet. Né? A Né? internet está em todo lugar. Tecnologia está na nuvem. Sim. Então está na nuvem. A internet está ali na nuvem. Então, quando a gente está falando do metaverso, o que acontece? Você tem as tecnologias vão acontecendo. Só que essas tecnologias se combinam. Quando elas se combinam, elas criam tecnologias novas, que são mais poderosas. Tá? Então, eu tinha lá, por exemplo, computador,
Aí depois veio telecomunicações, juntou computador com telecomunicações, tive internet. A internet explodiu e essas duas coisas juntas é muito mais poderosa. Fazendo um exemplo fora de internet, mas que é interessante. Então, biologia. Cara, se você estudar biologia ao máximo, você tem um limite de onde você chega. Se você estudar ciência da computação ao máximo, tem outro limite. Se você misturar os dois, tem engenharia genética. Engenharia genética não tem limite e é infinitamente mais poderosa. Então, se eu tivesse aqui 30 engenheiros genéticos, o que ia sair daqui ia ser um negócio louco. Se eu tenho 30 biólogos, né, o que vai sair é legal, mas não louco. Sim. Né? Então vai se combinando essas tecnologias. Então, quando a gente fala de metaverso, é o quê? Eu estou começando a combinar tecnologias. Então, se eu combinar blockchain, tudo que está acontecendo no mundo blockchain, se eu combinar o que está acontecendo no mundo de VR e AR, se eu combinar infraestrutura com 5G e tudo mais, se eu combinar o que está acontecendo no mundo de games, principalmente em tecnologia, né, dos games, né, se eu combinar spatial computing, que é quando você faz computação espacial ao seu redor, eu crio um negócio novo. Eu crio uma imersão nova. O metaverso nada mais é que uma evolução dessa combinação de tecnologias para você acessar o teu mundo virtual que você entra hoje. E aí você começa a direcionar algumas coisas. Eu tenho um mundo que ele é imerso, que é quando você cria um mundo seu, né? Então eu vou entrar num jogo que ele está totalmente imerso, que eu posso estar imerso só no computador jogando, estou jogando Free Fire. Tô lá dentro, vai ficando cada vez melhor, depende, eu estou entrando num mundo virtual, num óculos, tô aqui, tô entrando nesse mundo Free Fire. E aí ele deixa de ser jogo, passa a ser jogo, show, passa a ser uma vida inteira lá dentro. Tô abaixo da superfície. Aí eu vou para cima da superfície, com augmented reality, realidade aumentada, onde eu uso um óculos e nesse óculos eu começo a programar o que está ao meu redor. Tipo Pokémon GO. Pokémon GO lava plano os Pokémons. Imagina se eu tô num óculos, puta, a coisa tá rodando aqui ao meu redor. Isso é extremamente poderoso. Vamos lá no Ibirapuera e vamos jogar dama. O campeonato de dama que está acontecendo no chão aqui, a gente jogando, ou um Free Fire acontecendo no Ibirapuera. Né? Ou fazendo uma cirurgia, né? Eu estou olhando aqui, estou vendo o coração batendo e etc. E tem um cara lá em outro lugar me ajudando no que está acontecendo e interagindo ao vivo no que está indo. Então, eu tenho realidade aumentada e realidade virtual. Aí eu tenho fazer uma atividade que eu possa monetizar alguma coisa no virtual e receber. Sim, e vai. Aí você tem um mixed reality, que aí é o que você está falando. Aí eu tenho, estamos aqui junto nesse podcast, então eu tô aqui presente ao vivo. Você está no Zoom, conversando aqui dentro. Você está num óculos virtual, que você está no mundo virtual. E eu tenho uma pessoa aqui que está no AR, entendeu? Usando um óculos que está aqui num outro modelo. E a gente está no mesmo local, cada um numa tecnologia diferente, num local diferente, interagindo no mesmo cenário, cada um com a sua tecnologia. Mixed reality. Né? Legal. E aí eu tenho tudo isso no mundo centralizado e descentralizado. Mundo centralizado, tipo Facebook, tipo Free Fire, né? Esses mundos onde eu tenho, ele é centralizado. Eu estou pagando uma assinatura, publicidade, ou está sendo explorado meus dados, provavelmente para publicidade ou assinatura no que tem. No mundo descentralizado eu tenho NFTs e tokens. E aí eu tenho um ambiente que está sendo criado de forma infinita que eu não necessariamente tenho um dono. Tá? E aí a gente começa os cenários no que vai acontecer. Então cresce tecnologia de hardware, né? Cresce tecnologia de software, de renderização, né? Aí cresce blockchain, cresce o mundo centralizado. Então vai crescer o quê? O mundo descentralizado vai ter tipo, né, um metaverso descentralizado ou vários, né? Ou eles serão centralizados na mão do Facebook, da Microsoft. Por exemplo, o Teams, vira um metaverso para você trabalhar, na Microsoft vem, tá, muito poder, ou vou ficar no descentralizado. Aí entra a questão, como que eles vão se correlacionar entre si, né? Em outras palavras, como que eu vou fazer a interoperabilidade entre metaversos, né? Que nem você tem aqui hoje no blockchain, né? Você criou vários blockchains, Ethereum, Bitcoin, etc. E começou a criar interoperabilidade entre eles. Então você vai ver interoperabilidade entre metaversos. Isso é algo que tá mais incerto ainda, né? Já tem protocolos sendo estudados de interoperabilidade. Porque se você comprou uma casa e fez uma casa num metaverso, no Decentraland, como você transfere ele para outro? Né? Por exemplo, o Free Fire virou um metaverso, você quer transferir sua casa para lá, o seu Bored Ape, o seu NFT que você comprou, né, no OpenSea, você quer levar para outro marketplace, para vender em outro marketplace, ou você quer pendurar ele, né, no seu Teams, né, que é o metaverso que a Microsoft criou para você. Então, tudo isso agora está em criação e literalmente bilhões e bilhões de investimentos
que assim, não tem volta. Uhum. Isso aqui é buzz. Não, isso não é buzz. Isso é evolução da internet. Sim. Você pode falar que a palavra seja buzz e mude a palavra. Uhum. Só que o conceito não tem como fugir. Sim. Ô, Guga, cara, tecnologia é ferramenta, né? E a gente tem muitos cases positivos de tecnologia, você compartilhou bastante, a gente vê. Mas você acha que com o metaverso a gente consegue maximizar pontos positivos da tecnologia? Ou você acha que muita coisa ruim, que usam a tecnologia como ferramenta, podem... Cara, pergunta muito boa, que é o seguinte: toda tecnologia, sem exceção, traz pontos positivos e negativos para a sociedade. Todas. Então, se eu pegar uma tecnologia aqui, agora para vocês, então vamos fazer um cenário, tá? Imagine o meu cenário agora, que eu vou pegar só a parte ruim de uma tecnologia, tá? E vou mostrar fotos da parte ruim dessa tecnologia, tá? Desde quando ela nasceu até hoje, certo? Só a parte ruim, não estou mostrando a parte boa e nem estou te mostrando qual é a tecnologia. Só estou mostrando a parte ruim, tá? Do carro. Todos os acidentes que tiveram, desde quando saiu o carro até hoje, de como as pessoas ficam no acidente. E eu não vou te falar que é o carro, nem nada disso. Eu mostrar isso aqui para agora. Você aprovaria essa tecnologia? E falasse quantas pessoas morrem por dia nela? Ninguém aprovaria essa tecnologia. Ia ter piquete, ia ter gente falando, cara, esquece. Isso é impossível. Aí se eu falar que é o carro, você vai falar, putz, e agora? Né? Então, o que você tem que pensar? Não vou aprovar essa tecnologia. Não tem como. Esquece. Né? Não tem volta. Você não tá só com a peneira. A tecnologia vai vir, você querendo ou não querendo, não dá. Não dá para... Né? Não tem evitar, como. né? Agora, você podia ter colocado o cinto de segurança antes no carro. Você podia ter colocado guarda-reio nas estradas serem aprovadas antes. Você poderia ter colocado a aprovação para o cara ter uma carta de motorista, isso ser um pouco mais feito antes. Então você tem uma série de guardrails, né, de situações que deveriam ser feitas para que as tecnologias fossem mais seguras, ou que seja mais segura. Então o que acontece? Quando você vê essas tecnologias novas chegando, você tem que pensar o seguinte, tá bom, entendi o lado bom, qual que é o lado ruim e quais são os guardrails que a gente vai construir para que eu tenha um crescimento mais seguro possível para a sociedade. Então é assim que a gente tem que olhar. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira, porque quando você tapa o sol com a peneira e você fica só contra, você não cria o guarda-reio nem o cinto de segurança. Você só cria barulho. Super legal, né, Rodrigo, essa visão, trazendo aí para a prática, ajudando as empresas, né, tanto como startups, que você está no fundo, quanto participação em conselho, né, Guga? E como é que você está vendo a questão da preparação dos profissionais, dos executivos, das próprias empresas para esse futuro que está logo ali? Como é que você está vendo isso e como é que você está mobilizando, enfim, e focando o teu trabalho? O ponto é o seguinte, quando você olha esse mundo, né, usando um exemplo do metaverso, mas se fosse da nanotecnologia está tudo igual, na inteligência artificial é tudo igual, vai faltar mão de obra. Tá? Mas vai faltar muita mão de obra. Primeiro ponto. Segundo ponto, a oportunidade é gigantesca. Qualquer pessoa que sabe trabalhar, criar um mundo, criar algum negócio, cara, oportunidade de empreendimentos, de empreendedorismo, cara, é infinito. Tá? Então, a gente está num problema que é o seguinte, eu tenho esse mundo inteiro de oportunidades, né? E por outro lado, eu tenho um risco. Que o risco é esses empregos que existem deixarão de existir. Né? Então, primeiro problema. A gente tem um problema hoje que na sociedade, se eu tenho um sindicato, por exemplo, o sindicato ele defende o emprego, não a pessoa. Isso é um erro. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. Vou defender, por exemplo, que, sei lá, os datilógrafos. Cara, datilografia não vai existir. Então, você defender o datilógrafo significa você deixar a sociedade para trás. Ele deveria defender a pessoa. Se ele defende a pessoa, é o seguinte, olha, eu entendi que datilografia vai deixar de existir. Então, todo lobby que o sindicato deveria fazer era para treinar essa pessoa, né, e conseguir os recursos necessários das empresas para que ele se torne um profissional de computação. Então, se você, empresa, vai mandar um datilógrafo embora, ok, então... Como você vai fazer? Qual que é o seu programa de treinamento dele? Quanto tempo que ele tem de salário para você manter o programa dele? Qual é o programa que você colocou para que ele entre em computação, por exemplo? E não, você não pode mandar ele embora. Porque o que acontece? Aí você não manda ele embora, você fica ineficiente e vem um chinês que é muito mais eficiente e mata a tua empresa inteira. Aí morre o datilógrafo e todo o resto da empresa. Entendeu? E o sindicato. E aí, aí você tem o problema. Então, tem uma falta de visão que a gente tem que olhar nesse ponto. Protegeu a pessoa, então você só foca para cá. Aí sim, não.
Como eu vou proteger? Como você vai fazer com que ele aprenda? E aí vem, porque todo mundo vai aprender. Não tem jeito. Só que você tem um período que pode ser um problema. Né? E esse período tem que ser coberto de algum formato para poder garantir uma transição. Legal. Bacana. Ô Guga, cara, você comentou da Patrulha Ultra aí como sendo a primeira atividade empreendedora. Mudando a escala de empreendedorismo, os desafios às vezes parecem os mesmos, né? Eu queria saber de você, cara, se você teve algum desafio durante a sua trajetória que você lembrou, cara, na Patrulha Ultra eu tinha esse desafio Boa, também, boa. cara, e só mudou o nome, né? Pode falar? É tudo igual. É. Pessoas. Porque na Patrulha Ultra a gente tinha, né, que você era lá, virava o sargento, o major, o general, o marechal, né? Então, para a pessoa poder subir, ele tinha o que ele precisava resolver, né? E a fidelidade que tinha com a gente, os problemas que fazia, se ele conseguia construir as armadilhas, a gente criava os livros com as armadilhas, com os planos, todo mundo tinha que saber Era bem fazer, organizado mesmo. tinha que ser fiel, né? Tinha um monte de coisa que ia, né? E o que acontece é que, assim, tinha algumas pessoas, né? E a gente fez aquilo porque a gente acreditava, não era porque a gente fazia, a gente acreditava mesmo que o ET ia vir, né? Que a coisa ia acontecer, então o negócio era Tinha que tá levado a preparado. sério, a gente tinha que estar preparado, porque se o ET viesse e o cara não conseguia correr, ele ia ficar para trás. Né? Então, irmão, você precisa correr, corre aqui, porque, você não pode ficar aqui gordinho, senão o ET vai te pegar. Sim. Então, você precisa estar... Isso, mas você não consegue, então você precisa poder bullying, escapar. Né? Isso, e tinha mesmo, né? Porque o pensamento era, se o ET vier, você precisa se proteger. Sim, tem que se o estar ET preparado. vier, onde vai fugir? Ou como você vai proteger? Então, o pensamento era sempre o tal do ET. Aí, como que a gente prendia o ET? Cara, a gente viajava na maionese, era engraçado pra caramba. Então você tinha pessoas que, cara, o cara ia e ele realmente se dedicava. E tinha pessoas que queriam ganhar. Não se dedicava, mas queria ganhar. E não queria ficar. Ele falou, eu quero ganhar, eu não quero passar pelo processo. Eu quero pular direto. E tinha pessoas que se dedicavam muito para ganhar. Cara, é impressionante. Legal. Que até hoje é a mesma história. Mesma então, história. você tá lá, começou a fazer o negócio todo, passou 3 meses, vem alguém e fala aqui, ó, cara, é o seguinte, tá muito legal, mas não, eu mereço mais, eu quero isso. Ele fala, mas você não entregou ainda. Não, é isso, não quero parar nada. Trabalho muito, não vou, não sei o quê. E aí o que acontece? Fala, putz, né? Falando, cara, não sou eu, né? Eu estou numa posição, somos nós. Sim. E cada um é responsável por um pedaço do processo. Sim. Entendeu? Você não pode, se você vai pular daqui para cá, é porque você tem que estar preparado para isso. Né? Então, eu só estou aqui olhando o processo. Né? Você pode até me convencer que sim. E aí eu vou olhar no processo e vou falar, é verdade, aqui realmente tem. E acontece, às vezes é verdade mesmo. Né? Mas, num 60%, 70% dos casos... O que você comenta me faz lembrar o seguinte, né, cara? Assim, se a gente quer ser um empreendedor de sucesso, um líder de sucesso, né, acho que o melhor cuidado que a gente tem que ter na nossa formação é entender de pessoas, né? Então, só reforça... e tem outro ponto também. E aí atenção ao líder. Aí é uma coisa que eu aprendi. Você precisa olhar de forma multidisciplinar. Por quê? Qual que é o melhor de cada pessoa? Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai lá atrás. Meu pai falava, você tem o melhor vendedor da loja. Aí, ele é o melhor vendedor da loja, você quer promover ele, você põe ele para gerente. Você perdeu o melhor vendedor e ganhou um gerente ruim. Entendeu? Então, a história da carreira em Y já né, você tem que já construir desde o começo. Porque é o seguinte, você tem um cara que é extremamente inteligente, faz uns algoritmos, um negócio que é muito bom. Mas, cara, é um cara que se apertar, ele fica doente. Entendeu? É um cara que no time ali, que for na hora de pegar o negócio, ele não aguenta. Cara, e aí, você vai perder esse talento? Só que esse talento ele é muito bom. Então, como que você direciona esse talento para maximizar o talento dele? Sem necessariamente né, colocar ele na pressão do outro. Aí tem o cara que é bom na pressão e o cara vem, então peraí, como que eu coloco esse e maximizo ele para ele crescer no que ele sabe fazer e esse crescer no que ele sabe fazer. Então você conseguir coordenar isso é muito bom. Só que isso não existia na administração do século passado, que é organizacional. Sim. Então, você tem um organograma que você tem que crescer no organograma. Então, isso era um horror. Tanto é que eu quebrei isso lá atrás, né?
já criando os squads e tudo mais, que tinha outro nome, né? A gente chamava de célula, antes de vir né, as organizações exponenciais e começar a criar nome de squads, etc. E aí a gente colocava, cara, esse cara vai fazer isso, esse com isso, e a gente ia posicionando, né? E eu aprendi na Microsoft carreira em Y, né? Porque lá você tinha o cara que era muito, muito bom. Você pode ser o cara e ganhar que nem o vice-presidente e tal no teu negócio, sem necessariamente ter que gerenciar pessoas, porque você não sabe gerenciar pessoas, mas você pode ir aprendendo, virar o ultra pós-doutorado no que você faz e você vai fazer a diferença nisso. Então aprendi Saber isso extrair lá. o melhor de cada um. E aí eu tento extrair o melhor de cada um nesse processo. Não é simples, porque às vezes você não consegue, né, crescer a pessoa, porque você está no Brasil também. É diferente de você estar nos Estados Unidos, que você pode, cara, tem lá que você tem, por exemplo, profissionais de machine learning que ganham igual jogador de futebol. Entendeu? Sim. É outra, né? Como é que você vai pôr um cara aqui que às vezes tem um gabarito desse nível, mas como é que você vai fazer com que ele ganhe? Aí você vai olhar para os outros programadores que estão ao redor e vai falar, putz, e agora? Então aqui é mais complexo. São desafios. Guga, eu queria saber de você assim, cara, você está tão antenado, né, e sempre à frente da forma como você está vendo a tecnologia voltada para negócio, né? Mas como é que você se atualiza? Quais são as ferramentas? O que você tem aí para compartilhar com a gente? Cara, o lifelong learning eu levo a sério. Tá. Então, primeiro ponto, eu levo a sério. Ao ponto de criar minhas próprias ferramentas de lifelong learning. Tá? Que algumas delas estão virando até negócio, né? Que eu vou disponibilizar algumas delas para as pessoas, né? E outras que por enquanto está comigo, talvez um dia eu até disponibilize. Mas, por exemplo, eu tenho um robô que eu entro nas principais fontes de inovação do mundo, ele busca tudo, faz um ranking, né? Eu põe um peso de importância tópicos, nisso. Aí ele tem um algoritmo que ranqueia por importância aquele negócio, né? E ainda cria um mapa, né, de relacionamento. Então, eu tô há 3 anos que eu vejo isso. Então, todo dia quando eu tô lá, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou num conselho, tem alguma coisa, eu entro lá dentro, então eu vou falar de NFT, deixa por quê? Põe NFT, cara, tudo que está acontecendo, peraí, eu vou atualizar aqui, isso, eu tenho aqui na mão. Eu não preciso sair no Google buscando. Entendeu? Eu tenho ali para mim, né? Que vem. Então, isso é importante. Que legal. Por exemplo, tem outra, eu sempre fui buscando, né? Por exemplo, vou ler um livro, né? Antes de ler um livro, eu leio o resumo do livro. Para ver se vale a pena ler o livro. Porque você pega os livros somente de negócio, cara, é tudo igual. Aí você tem o core, né? E depois o resto é igual. Eu falo, puta, aí você perde muito tempo. Cara, deixa eu ler aqui o core, no core já mata tudo. Aí tem livros que falam, não, isso aqui vale a ler. Aí eu vou lá e leio o livro. Então eu só vou perder tempo em ler um livro depois que eu entendi os conceitos antes. Então, por exemplo, nesse caso eu tenho uma ferramenta que eu fiz, que a gente tem todos os resumos dos livros, mas não é só livro. Aí livro, artigo, etc., em áudio, vídeo e texto, mais de 400. Né, que estão ali. Então, eu vejo isso antes de ler o livro. Legal. Né? Então, ali você já se atualiza. Né? Então, isso aqui eu tinha, falei, libera para o público. Que legal. Né? Então, é uma das startups que você investe? É uma das startups que aí eu criei. Tá. Né? Especificamente, eu criei, está ali e está indo, caminhando, que é o Smart Content. Então, ele vai indo. Então, isso. Esse que é o Smart Board, isso aqui não está no público ainda. Por quê? Porque ainda foi uma ferramenta que eu fiz para mim, para eu transformar ela em produto, ainda tem um tempo. Mas... Cara, quando a gente brinca com elas, fala, pô, né, aqui tá legal. Já aguardo ansiosamente. Mostro pra vocês depois. Legal. Ela é legal. Mas aí você vai, né, vendo. Então, esses hacks, você tem que encontrar o seu hack. Bacana. Então, quando você tá correndo, vou correr todo dia de manhã, putz, o que você vai ouvir? O que você vai ver? Né? Então, no YouTube, ou nessa ferramenta, ou na outra, não importa. Encontre os seus hacks, tá, para que você possa aprender 2 vezes por semana. E aprender 2 vezes por semana não é simplesmente você chegar lá e falar, pô, vou na escola. Não. Você vai aprender no dia a dia. E outra, se policie para fazer assuntos completamente diferentes do que da tua área. Perfeito. Legal. E Guga, olhando aí, a gente tem aqui uma audiência de muitos empreendedores, né, empresários, né, pequenos, grandes. Que dica que você daria, olhando para esse futuro de toda essa tecnologia, né, assim, para que esses empreendedores tivessem uma atenção, algum foco? Você tem alguma dica que você pode compartilhar com a gente? E com eles, você diz atenção e foco para aprender negócio, ou para... oportunidades que você tem visto e que... Cara, enfim. Tá tudo mudando. Tá tudo mudando, literalmente. Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças.
E a mudança, ela está sempre atrelada ao ser humano. Uhum. Então, a melhor forma de você entender isso é você olhar para você. Então, foi trabalhar em casa. Você foi trabalhar em casa. E aí, o que mudou? Mudou alguma coisa na sua vida? Mudou. Agora eu tenho que ter um home office. Né? Você aguenta ficar em casa o dia inteiro? Não aguenta. Onde vai ficar teu escritório, então? Né? Ou se for construir um condomínio, como que ele seria? Como que você resolveria o teu problema de ficar o dia inteiro em casa? Né? Seria diferente? Né? Como que você colocaria isso? Né? Então você já começa a olhar essa questão toda, mas você precisa conversar com as pessoas, como é que vai relacionar, né? E aí você vem e começa a desenhar, por exemplo, o que seria ideal para você no que está passando hoje. Você vai ver que vai ser um monte de produto legal, né? Então quando você olha, você está olhando para você, mas você pode olhar para outras pessoas de outras áreas. Né? Aí, esse é o primeiro ponto. Quando você estuda a pessoa e você vê a pessoa, você começa a ver oportunidades. Né? E aí, é legal ver, eu gosto sempre de fazer um negócio chamado Desk Research. Desk Research é o quê? O que está sendo criado para essas pessoas no mundo inteiro, em áreas diferentes. Porque quando você olha isso, você já está vendo, você já está cortando um caminho, está vendo o que as pessoas estão fazendo. Aí você vai falar, caramba, olha que empreendimentos imobiliários foram feitos aqui. Olha isso aqui que legal. Aí eu vou ver em outras áreas, olha que legal, caramba. Você começa a ter uma noção do que está acontecendo. Né? Então esse é um ponto importante. Depois, você precisa conhecer as tecnologias. Você não precisa ser especialista, não precisa saber para que funciona, para que serve. Já botou um óculos de VR? Nunca. Todo mundo falando de metaverso, trilhão, você nunca pôs um na frente? Já jogou um jogo, já olhou, já interagiu, já fez? Já comprou um Bitcoin, sabe como que é, não é? Já comprou um NFT, colocou num wallet, fez um trade. Você tem que fazer essas coisas. Porque para você entender como funciona, aí você vai ver o que funciona, o que não funciona, o que experimentar, tem, o que né, não tem. Guga? Você tem que experimentar. E aí fazer as conexões, né? É lifelong learning isso tudo, entendeu? Aí você vai começar a conectar uma coisa na outra. Legal. Você falou do óculos, você trouxe um óculos aí pra gente, quer mostrar pra gente, cara, como que funciona? Boa, Vamos vamos lá? lá, Guga. Tenho Opa. um óculos aqui. A versão 1.0, né? Se a gente pegar lá do Facebook, por exemplo, que é, né, o Ray-Ban, cara, olha, ele até falou 70% de bateria. Né? Então, quer dizer, coloquei o óculos, cara, aqui, né? O legal é que assim, né? Se fizer sol, a lente fica escura, tô aqui, se alguém me ligar, ele atende, pelo osso eu tô conversando, ele tem um microfone, então vou falando aqui dentro, né? Mas ele falou, Facebook, take a picture. Olha lá, foi só falar, deu cagada. E ele tá conectado. Pegou. E até a questão de privacidade, né? Você viu que ele ligou um LED, assim, um LED ali. Ele faz, por questão de privacidade, ele faz isso, né? Mas aqui, tô filmando. Aí eu filmei esse videozinho aqui, ó, né? Que eu filmei. Né? Agora tô rolando a musiquinha, ó. Tá. Né, que eu pus aqui, que tá do meu Spotify. Né? Se eu pegar meu app aqui, né? Tiro, aí ele já manda, né, a foto para o celular, já tem um videozinho e posto. Né? Então, assim, estou no museu, estou vendo, quero olhar aqui no negócio, mandar para alguém, você já começa a ter uma experiência. Por que 1.0? Porque isso que vai ficar legal no momento que na tela começar a ter, quer dizer, ele projetar na tela né, a imagem. Porque aí eu vou olhar para você, já vejo o seu LinkedIn. Entendeu? Ou posso ter uma API que está na nuvem, que olha e fala, puta, você está estressado, não está estressado, está isso, está aquilo, olhei para você também, está pegando determinada informação, olhei para fora, vejo a velocidade do vento, né? Tô olhando para cá, ele me dá o preço desse celular, e por aí vai. Você está procurando um imóvel, passou na rua, você olhou para um prédio, vê o preço médio para apartamento. Não, eu olho para, puta, gostei desse imóvel, coloca na minha lista. Pronto. Eu falei, coloca na minha lista, ele, pum, guardou na minha lista, vou vendo outro, guardou na minha lista, cara, falou, olha, qual que é o preço desse imóvel? É tanto. Cara, tem um corretor disponível? Tem. Cara, do óculos também para lente de contato. Eu falei do óculos. Fricção, né? Eu tirei a fricção. Né? Perfeito. Então, isso tudo vem aqui do lado. Eu falo, cara, tem alguma escola aqui perto? Veio um mapinha, entendeu? Tem uma escola aqui, tem supermercado, o supermercado está aqui. Cara, eu tô vendo tudo. Aliás, o Google lançou esses dias, né? Ainda insistindo na questão do óculos inteligente, né? Quer dizer, que lançou lá atrás o Google Glass, né? E aí agora não deu certo, tá voltando, né? Porque ele era antes do tempo, né? Agora, você não vai andar na rua com o Google Glass. Isso é muito esquisito. Agora, com isso aqui, você consegue ver que isso aqui tem câmera? Não. Né? E é um exemplo prático. Vou tirar a fotinho.
Entendeu? Bacana. E é um exemplo do que você mesmo sugeriu, né? Experimentação, né? Putz, Sim. Talvez você vai investir um pouco para comprar, mas você já vai participar, né? De uma revolução que está caminhando. Vou brincando, né? Aqui, É. puta, o que eu uso o óculos? Puta, ele já resolveu um monte de problema? Não, ainda é um gadget, é um brinquedinho, Sim. tá? Porque eu tô ouvindo música, etc, brinco com uma outra Sim. coisinha. Mas tá faltando o quê? Tá faltando entrar aqui a luz. Sim. Né? Quer dizer, tá faltando a tela. Uhum. Mas agora o Facebook, o projeto Câmara do Facebook já traz, né, um óculos VR e AR junto. Então, experiência legal. Não é experiência para eu sair na rua. Né? Esses daqui vão começar a evoluir. Então, a gente começa a evoluir em paralelo 2 formatos diferentes que você vê no Facebook. Microsoft também crescendo mais do lado corporativo com o HoloLens. Né? Vindo. Samsung também vai lançar várias opções. Cara, o Google lançou. A Apple vai dar uma voadora, né, no que ela for lançar, que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Então, quer dizer, não tem volta. Mas o que é legal é o seguinte, né? Se antecipe, experimentando aquilo que você já consegue agora, né? Porque pelo menos você já sai na frente da concorrência. Não é sair. E aí, por exemplo, não só insights. Por exemplo, eu consigo criar N projetos. E você tem que começar a criar projetos agora. Para você estar lá na frente quando a coisa vira mainstream. Né? Você já vai aprendendo. É isso aí. Pô, super legal. Bom, Guga, acho que rendeu, hein? Rendeu Rodrigo, bastante, Marcelo. Né? Muito legal, cara. Bacana. Guga, putz, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Não sei se você quer deixar algum recado a mais para o pessoal que está assistindo. Não, acho que é isso, cara. Estudem, pesquisem, aprendam, empreendam. Né? Eu acho que a gente tem uma vida só pela frente, né? Então, já que a gente tem uma vida só, vamos usar ela, né? É isso não aí. É verdade? Isso aí. Perfeito. Legal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Superlógica Talks. Espero que você tenha gostado e que, se você tiver alguém para indicar tão bacana para estar aqui com a gente, comenta aí conosco. Certo, Rodrigão? Certo, Marcelo. Muito legal. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha, clica no sininho aqui embaixo para você ser notificado sempre que for lançado um episódio novo. Legal? Bacana. Obrigado, Guga. Obrigado, Rodrigão. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu, Obrigado, Guga. gente. Até mais. Tchau.